Bom dia, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Todos são bem-vindos à casa do Senhor e vamos juntos, prestar esse culto de louvor e adoração ao seu nome, culto que só Ele merece da nossa parte. Eu convido a congregação a se colocar em pé neste momento de invocação. Salmo 103, primeiro e segundo versículo. Bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, ó Senhor, e não se esqueça nem só de seus benefícios. Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Pai, por mais esse dia de vida que nos concedes. E nesse momento, Pai, te agradecemos, te louvamos, porque podemos estar aqui reunidos na tua casa, Senhor, para te prestar este culto que só a ti nós devemos. Pedimos a Deus que tu possa estar com cada um de nós aqui, derramando o seu Espírito sobre cada um de nós, e esteja presente, ó Pai, nas nossas vidas aqui, e tudo que fizermos daqui, ó Pai, possa ser agradável a Ti, e que possamos sair daqui, Senhor, edificados pela Tua Palavra. É nossa oração agradecida em nome de Cristo. Amém. Amém. Nós vamos cantar o cântico 37, Jesus em Tua Presença.
Ainda em pé, irmãos, vamos fazer a leitura e isso se encontra em Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O exemplo de Cristo na humilhação. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigação do parecer dessa. Neste momento de confissão, nós teremos a leitura do Salmo 51, versos de 1 a 3. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós vamos ter agora uns instantes de oração silenciosa e eu convido os irmãos a que baixem suas cabeças e orem ao Senhor silenciosamente, confessando os nossos pecados e buscando nele misericórdia e perdão. Por alguns instantes, silenciosamente, vamos orar e logo em seguida quebraremos o silêncio cantando o cântico 41, se confessarmos.
Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Uma manhã especial, uma manhã feliz, hoje domingo de Pentecostes. Como a gente estava falando lá embaixo com nossas crianças, com os jovens, a gente tem muitos domingos no nosso calendário, tem a Páscoa, tem o Natal, que às vezes cai no domingo, mas o Pentecostes, para todos nós que viemos, não presenciamos de maneira física o nosso Senhor Jesus, é um domingo muito importante para nós. E acima de tudo, um domingo de alegria. Todos nós aqui temos o privilégio de falar, fomos batizados pelo Espírito Santo. Então vamos cantar isso, essa maravilha, esse privilégio, essa alegria que é, dentre tantos no mundo, esse privilégio que é conhecer verdadeiramente nosso Senhor. Então vamos cantar com alegria esse louvor. Muito preferido para o nosso pastor. Coração transformado
Nesse momento de dedicação, primeiramente teremos a leitura de 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse é o momento agora do nosso ofertório de dedicação. Nós vamos consagrar tudo aquilo que já foi transferido para a conta da igreja durante a semana. Então esse é o momento de nós consagrarmos também as nossas vidas no altar do Senhor. Aqueles que quiserem ofertar, podem fazer até a oração de laço. Enquanto cantamos o cântico em duas mãos, CTP número 232, nós temos esse momento de ofertório. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Neste momento, Pai, de ofertório, de dedicação, queremos Te agradecer pelas ofertas, pelos dízimos que já foram depositados na conta da igreja e no Teu altar, Senhor. Por todas as vidas que se dedicam neste momento também no Teu altar.
abençoar a cada um de nós, aqueles que contribuem, ó Pai, que Tu possas recompensá-los, a todos nós, Senhor, segundo a Tua grande misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai, a sabermos administrar esses recursos, para que a Tua obra aqui nesse local possa ser engrandecida, possa ser realizada. É a nossa oração, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, eu estava comentando essa semana, com alguns irmãos, que lá na igreja de Sorocaba, não é Bauru, Sorocaba, lá na igreja de Sorocaba, esse momento de gratidão, intercessão, era feito assim. Quando chegava esse momento, os irmãos saíam dos seus lugares e se colocavam aqui à frente, né? E cada um que fazia isso tinha alguma coisa para dizer à igreja, ou de gratidão, ou um pedido que ele queria fazer e compartilhar com a igreja, né? Eu comentei o seguinte: eu não vou colocar na liturgia do culto testemunho, mas se algum irmão ou irmã tiver um testemunho para dar, eu nunca vou deixar de oferecer a oportunidade do culto, né? Por quê? Porque o testemunho edifica a igreja, né? Porque senão nós ficamos com uma impressão mais ou menos assim: Deus só abençoa os de outra igreja? Por que Deus não abençoa os da gente? Só que Deus abençoa, só que nós não falamos nada, né? Nós guardamos para nós. Então, se você tiver, né? Pode ser a partir do domingo que vem, se você tiver uma manifestação de gratidão que você quer externar à igreja, neste momento, venha à frente, né? Nós vamos ter aquela oportunidade de você fazer isso. Um pedido que você quer colocar também, né? Não como nós temos feito, mas um pedido público, declarado, que você quer fazer, faça também. Nós somos corpo, somos igreja, né? E precisamos ter essa interação, tá? Então fica aberta essa possibilidade. Hoje a Patrícia pediu para mim que ela queria dar um testemunho, né? A respeito de algo que ocorreu durante a semana. Então é a primeira oportunidade. Bom dia, irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos uma coisa que aconteceu conosco como igreja, né, essa semana. Todo mundo sabe o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, aquela catástrofe, né, que algumas cidades ainda estão sob o efeito das enchentes, as águas não baixaram. Isso a gente tem acompanhado com bastante sofrimento, né? E na segunda-feira dessa semana que passou, a gente estava vendo alguns vídeos no grupo lá com o pastor Becker. Eles estavam comentando que as temperaturas tinham caído muito. Naquela madrugada a temperatura ia chegar a 6 graus, né? Então a gente estava acompanhando aí esse sofrimento do pessoal. E eu e o Fábio, antes de dormir, a gente estava olhando ali na internet e vendo quanto custam aqueles cobertores para doação, né? E a gente até comentou, né? Olha, talvez a gente pudesse fazer uma campanha na igreja para doar 100 cobertores, né? Ia sair X reais aqui. Acho que o pessoal iria aderir, né? Para a gente mandar lá para os irmãos e tal. E já era quase meia-noite, o Fábio falou: vamos dormir, amanhã a gente pensa melhor nisso aí, né? E aí, quando foi na terça-feira, quando eu abri meu WhatsApp ali logo de manhã, tinha uma mensagem de um membro da igreja, que, enfim, ele não quer que fale, né? E ele me dizia o seguinte: olha, eu faço parte de um grupo e esse grupo fez um desafio de doar 10 mil cobertores. E a gente atingiu esse valor, e a indústria que ia fornecer esses 10 mil cobertores disse que se a gente chegasse nos 10 mil, eles dobrariam para 20 mil cobertores. Então a gente está com 20 mil cobertores para doar, e a gente precisa do CNPJ das associações para doar. Você consegue o CNPJ, os dados e endereços do pastor Becker e de alguma IPI nossa lá no Rio Grande do Sul?
Aí eu falei assim, não, para já, vamos lá. Mandei mensagem para o reverendo Gini, que é o nosso presidente, contei para ele, falei, olha, arruma o CNPJ aí de uma igreja lá do Sul, para a gente poder fazer essa doação. Falei com o Becker e rapidamente a gente estava com todos os dados. O reverendo Gini passou em Pedro de Caxias do Sul, reverendo Flávio, aí conversamos e tudo. Quando foi na quarta-feira, final da tarde, o pastor Becker me mandou um áudio falando, irmã, me ligaram aqui da Camesa, que é a indústria têxtil, nós vamos receber aqui em Bento Gonçalves 1.500 cobertores. Passou uma meia horinha, o pastor Flávio me manda também a mensagem, irmã, nós vamos receber aqui em Caxias do Sul 1.500 cobertores. Então, eu disse para o pastor, os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Nós pensávamos em 100 cobertores, Deus mandou 3.000 cobertores, né? Então, isso é um motivo de muita alegria, de muita gratidão. Então, eu queria compartilhar aqui com os irmãos que Deus está agindo aí no nosso meio, né? O reverendo Flávio, pastor lá da igreja de Caxias do Sul, mandou um abraço muito grande para todos os irmãos. Mandei um vídeo para ele hoje da ação de ontem lá também. Então, fica aqui nosso testemunho, a nossa gratidão a Deus, porque Deus está sempre à nossa frente, né? Os planos de Deus são sempre maiores. Amém. Estou vendo aqui lá dentro. Infelizmente, irmãos, não são notícias tão boas quanto a presbítera trouxe, né? Eu atendo pastores lá do Sul em psicoterapia e a realidade, os irmãos sabem que é trágica, mas eu vou além, né? Para que os irmãos possam orar com muita misericórdia no coração, porque nesse aspecto a única coisa que a gente pode fazer é oração. Então, a pastora que eu atendo tem me reportado as coisas que acontecem, e nessa semana ela lamentavelmente comentou que até estupro coletivo acontece nos alunos. Então, que os irmãos possam estar em oração. Tudo de bom que tenha acontecido, mas que também continuem orando. Eu tenho postado a partir de ontem na internet que se a gente deu um Pix esse mês, saiu da nossa renda um Pix, quem sabe a gente não possa ir estendendo isso mês a mês, né, para, lógico, instituições confiáveis. Eu logo no início coloquei na visão mundial, os irmãos também sabem que a EPI também recebe. Quem sabe nós podemos, porque isso vai longe, né? Vai longe, para eles poderem construir tudo. Pastor, esqueci de dizer que nós oremos para que mais pessoas como esse irmão aqui da nossa igreja participou, deu esse testemunho, né? Então também fica o nosso agradecimento ao irmão que se lembrou aqui das nossas igrejas, se lembrou da IPI e que trabalhou lá também nos bastidores para que as nossas igrejas fossem contempladas, né? A gente comentou na reunião de oração quinta-feira, né? Que hoje em dia as igrejas às vezes ficam um pouco de escanteio aí nas doações, nas ações, né? E graças a Deus que esse irmão se lembrou e se empenhou para que as nossas igrejas fossem beneficiadas aí, né? E pudessem dar um testemunho através dessa ação. Amém. Pastor, eu gostaria de dar um testemunho. Por favor. Eu agradeço a Deus, a minha vida. Ontem eu cumprimentei 60 anos. Eu venho passando por um problema de ansiedade. Tive até surto psicótico. E louvado seja Deus que eu estou me tratando com psiquiatra. E eu estou sentindo a paz que somente Deus pode dar. Amém. O equilíbrio mental é uma coisa muito importante na nossa vida. E assim, a gente sabe o desgaste da minha profissão, as minhas dificuldades, né? As minhas perdas na vida. E eu noto, Deus tem sido o meu amparo, socorro presente em tempos de aflição. Então eu tenho meu testemunho de gratidão ao meu Deus, porque Ele tem sido fiel a mim. Nas mínimas coisas Ele tem cuidado de mim.
e me fortalecendo a fé. Eu louvo esse Deus e sinto a sua presença diariamente, o Espírito Santo na minha vida. Então que cada irmão possa sentir na sua casa o renovar das suas forças a cada manhã, porque Deus é um Deus, um Pai de amor, um Pai de misericórdia. Ele sempre está pronto a nos ajudar. Então agradeço os irmãos e agradeço principalmente ao nosso Deus, porque Ele é um Deus presente, um Deus misericordioso. A Deus toda a nossa honra, toda a nossa glória. Amém. Glória a Deus. A Márcia está caminhando, para a aposentadoria, E a aposentadoria como enfermeira num hospital extremamente complicado, Emílio Ribas, atualmente, mas já passou por outros hospitais. Eu sempre que vou a um hospital, graças a Deus eu vou pouco ao hospital. Cada vez que eu vou ao hospital, eu sinto na pele, que só pessoas vocacionadas conseguem aguentar aquele esquema de trabalho. Porque, meus irmãos, como explicar, Você trabalha numa empresa, você tem uma atividade, agora ali é tratar de pessoas enfermas todo dia. Todo dia. Quando não perdemos, pessoas as quais a gente se afeiçoou ali pela atividade, pelo trabalho, chega lá a pessoa não está mais. Então, haja estrutura para aguentar isso. E a nossa irmã está completando aí a sua carreira nessa jornada tão difícil. E Deus tem usado a sua vida, tem preservado a sua vida. A manifestação da nossa irmã quanto aos problemas que estão sendo constatados lá no Rio Grande do Sul, problemas que a gente às vezes não imaginava, porque a situação também é uma situação inimaginável. Então, o que nós podemos fazer nesse momento de intercessão e gratidão é colocarmos o Rio Grande do Sul e essa gama de problemas no altar do Senhor, todo domingo aqui, e que nós nos lembremos também do nosso dia a dia, e nos lembremos exatamente também, usando uma expressão aqui de Neemias, orar e fazer alguma coisa, orar e ajudar. Eu acho que a observação da Claudete foi muito procedente quando ela fala de uma instituição idônea, porque hoje nós temos muitos problemas também nessa área. Então, encontrarmos uma instituição idônea que possa receber a nossa ajuda, eu já identifiquei até missionário urbano da nossa igreja que está trabalhando lá. Então, depois nós podemos conversar para que nós possamos ajudar especificamente alguém que está lá mesmo, na obra, trabalhando. E nesse trabalho, meus irmãos, é um trabalho que não tem horário, é um trabalho que não tem dia, Então, vai precisar de um suprimento muito grande mesmo da parte do Senhor. Então, vamos colocar no Rio Grande do Sul a gratidão por aquilo que foi recebido, que creio que se encaixa muito, naquela palavra que esse texto eu vou citar na minha mensagem de hoje, que Deus é aquele capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós pedimos às vezes pouco, e Ele nos dá esse presente como foi dado. Então, louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu vou continuar perguntando, e no domingo, se o irmão ou a irmã tiver um pedido de oração ou tiver uma manifestação de gratidão, pode nesse momento sair do seu lugar, vir à frente e vai ter essa oportunidade. Então eu vou orar nesse momento, intercedendo e agradecendo. Quem tem um motivo especial de gratidão e não manifestou, pode dar um sinalzinho com a sua mão. Amém. Louvado seja Deus. Quem tem um pedido para fazer também, pode manifestar levantando uma de suas mãos. Muito bem, vamos orar então. Senhor Deus e Pai, aqui está a nossa vida colocada no teu altar.
e colocado a Deus na disposição primeira de te agradecer. Agradecer pelas bênçãos recebidas, agradecer pelo teu cuidado para conosco, agradecer pela provisão que tens dado a cada um de nós, agradecer pelo dia de ontem, ó Pai amado, aquela mobilização que a igreja experimentou, a Deus, naquele movimento de juntar donativos para serem enviados ao Rio Grande do Sul. Ó Pai amado, nós te agradecemos pela sensibilização que tu colocaste em cada coração, fazendo esse trabalho. Nós te agradecemos, Senhor, pelas ofertas, Senhor, que foram levantadas, ó Pai, e que estão agraciando esses irmãos nesse momento. Nós te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido em nossa casa, nossa família, nossa igreja, nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos juntamente com esses irmãos que têm motivos especiais de gratidão nesse instante. Ó Pai, nós queremos também erguer a nossa voz ao teu trono de graça agora, para interceder, ó Deus, interceder por aquele povo do Rio Grande do Sul. Ó Deus, tu sabes quais são as maiores necessidades de cada uma daquelas vidas. Então, ó Pai, nós pedimos a tua bênção sobre eles, o envio, ó Deus, de suprimentos, o envio de pessoas, o envio da tua graça, da tua bênção sobre eles nesse momento tão difícil que eles estão passando. Ó Deus, visita poderosamente aquela cidade, ó Deus, suprindo, ó Deus, cada uma das necessidades, ó Pai. Toma, Senhor, aquelas vidas nas tuas mãos e dispensa a tua graça, a tua bênção a cada uma delas. Os irmãos também, colocando agora no teu altar os pedidos, Senhor, desses irmãos e irmãs que se manifestaram agora, ó Pai. Tu sabes as necessidades, tu sabes os motivos, então visita poderosamente cada uma das nossas vidas, cada um desses motivos, Senhor, colocando a tua mão de poder, ó Deus, colocando a tua graça, a tua bênção, Senhor, manifestando o teu querer e a tua vontade para a honra e glória do teu nome. Senhor, fica com a tua igreja, fica conosco, aceita, Senhor, a nossa gratidão, ouve a nossa intercessão, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar as crianças. Cadê as crianças? Tem criança aí? Nós vamos orar pelas nossas crianças, amados. Eles são muito importantes na vida desta igreja, né? Muito importantes para o amanhã desta igreja. Precisamos orar pelas crianças para que elas encontrem aqui um ambiente agradável, um ambiente favorável, um ambiente onde elas peçam, né, aos seus pais para estarem aqui conosco. Então não se esqueçam das crianças, não se esqueçam dos professores das crianças, aqueles que falam em nome do Senhor aqui na igreja, né, para as crianças, pedindo a bênção sobre eles também. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela vida das nossas crianças. Aceita a nossa gratidão pela vida de cada uma delas, Senhor, e abençoe cada uma, Senhor, no seu desenvolvimento. Que elas, sobretudo, ó Deus, cresçam nos teus caminhos. Ó Deus, abençoe os seus lares, suas famílias, que eles sempre sintam, ó Deus, esse desejo de trazer os teus filhos à casa do Senhor. Ó Deus amado, abençoe aqueles que trabalham nesta igreja com as crianças. Renova, Senhor, o ânimo, as forças, a fé, a inspiração, para que elas possam ser instrumentos de Deus na edificação dessas vidas. Fica com as nossas crianças, fica com o departamento infantil, é o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu?
Vamos ler a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18, onde a palavra de Deus diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, é pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí também há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque estamos na Tua presença. Agora, Deus, que lemos a Tua palavra, nós pedimos, Senhor, que ela fale aos nossos corações, que ela nos edifique de tal maneira que o Teu Santo Espírito, ó Deus, traduza, ensine a cada um dos nossos corações, a cada uma das nossas mentes, que sejamos edificados pela Tua palavra nesta manhã. Fala conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, é o nosso pedido, mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos falado esse mês, acerca exatamente da família, E esse tema que nós estamos colocando para a nossa meditação de hoje, ele fala a respeito de problemas, de conflitos familiares. Conflitos familiares. E no texto que lemos, ele já está falando exatamente de uma sabedoria que necessitamos. E num texto um pouquinho anterior, no texto posterior, no capítulo 4, versículo 1, nós encontramos essa afirmação que queremos usar também na nossa meditação. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Essa é a tradução da Nova Almeida, atualizada, que é a que nós usamos, a Bíblia do nosso aniversário. Eu pus também a tradução da Nova Tradução na linguagem de hoje. E ele diz: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Amados irmãos e irmãs, a carta de Tiago, eu falei um pouco dela a respeito dela na aula da escola dominical. A carta de Tiago não foi escrita para uma igreja específica, Ela não trata disso, ela foi escrita, é uma carta chamada universal, é uma carta apostólica. É uma carta para todos os cristãos daquele momento, daquele período, E uma carta da palavra do Senhor. Ela trata de assuntos práticos da vida cristã. O autor fala sobre riqueza, pobreza, tentações, aflições, falar e agir, orgulho, humildade, paciência, oração, fé. Ele põe acima de tudo a necessidade não somente de crer, mas também agir. Ele fala muito a respeito dessa relação fé e obras, Crer e, vou usar a palavra do cântico que nós entoamos há muitos anos, Crer e observar, Crer e praticar. Não adianta nada alguém dizer que tem fé, se não provar por meio das suas ações que a sua fé é viva e verdadeira. Nós temos falado nesse mês acerca da família. Nós já falamos que a família foi criada por Deus para a felicidade do ser humano, mas o pecado deturpou toda essa beleza da criação, de tal forma que aquilo que era natural, ou seja,
nossos primeiros pais usufruíram disso de uma forma normal, fazia parte integrante da vida deles. Aquilo que eles tinham, né, eles perderam, e aquilo que eles tinham só pode ser obtido agora, através do quê? Da intercessão, de buscarmos no Senhor, buscarmos em Jesus o restabelecimento daquelas dádivas perdidas. Jesus oferece isso por nós, por quê? Porque Ele morreu na cruz, levando os nossos pecados sobre si, e nos dando a possibilidade de uma reconciliação com Ele, ou seja, sermos dirigidos e orientados por Ele novamente. Em Cristo, podemos experimentar então o restabelecimento de tudo aquilo que foi perdido e que Deus tem preparado para a família. Quando pensamos em conflitos em família, quando pensamos em conflitos experimentados no seio da família, nos referimos a algo muito comum após a queda dos nossos primeiros pais. É importante nós observarmos isso. Quando a gente sente hoje uma desintegração da família, né? Quando sente hoje um bombardeio contra a família, vamos nos lembrar de uma coisa. Na palavra do Senhor, nos relatos desde o Velho Testamento, nós temos a manifestação de problemas familiares. E a Bíblia não esconde isso de nós. Até eu, quando estava cantando o segundo canto, que nós entoamos, né? Eu já dei um testemunho, e se os irmãos ouviram, eu vou repetir. Se não ouviram, vão ouvir pela primeira vez. Mas eu tinha muita dificuldade de cantar esse canto. Quando nós cantamos, somos um corpo assim, bem ajustado, sabe? Totalmente ligados, unidos em amor, uma família sem qualquer falsidade. Me dava um nó na língua, não conseguia cantar. E um pastor, né, que trabalhou comigo na equipe em Bauru, né, ele acabou me ensinando uma lição, né? Pastor jovem ainda, ele falou: sabe, pastor, quando nós cantamos esse canto, nós temos que cantá-lo demonstrando a nossa fé naquilo que o Senhor quer fazer em nosso lar, em nossa família. Aí eu falei: puxa, eu não tinha pensado nisso. Estava pensando que eu estava sendo hipócrita, né? Mas agora eu estou sendo o quê? Um intercessor. Estou pedindo a Deus que a minha família seja assim. Então, ele mudou um pouco, né, o sentido para mim. Então, é muito comum nós ouvirmos colocações nas igrejas sobre famílias, colocações meio triunfalistas, sabe? Colocações como se agora que nós conhecemos a Cristo não temos mais problema. Agora que nós somos cristãos, acabaram os nossos problemas familiares. Amados, não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Família de cristão também tem problema. Mas louvado seja Deus, que família de cristão tem Cristo. Família de cristão tem Jesus. Família de cristão tem alguém a quem recorrer diante das crises e necessidades. O texto que estamos meditando nos diz que as guerras, que as brigas que ocorrem entre nós procedem dos maus desejos do nosso próprio coração. E quando a palavra fala isso, ela quer mostrar para nós, né, a nossa parcela de culpa nisso, ou seja, como caídos, né, como quem foram alvos da graça e da misericórdia do Senhor, nós temos uma velha natureza que está ali ainda, né, está ali querendo se manifestar. Portanto, alguma coisa muito comum também que nós ouvimos hoje em muitas igrejas, né, que a culpa desses problemas familiares é do diabo. E a Bíblia diz assim, que a culpa não é do diabo, mas a culpa é de cada um de nós. A culpa é de cada um de nós. Por quê? Porque nós abrimos a guarda, porque nós damos a brecha, porque permitimos que o inimigo faça essa festa, muitas vezes em nossos lares. Então, outros textos bíblicos, eles reforçam exatamente essa palavra, e eu vou destacar alguns deles. Mateus capítulo 15, verso 19. Jesus diz assim: porque do coração
procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam as pessoas. Quando Jesus falou isso, né? Ele falou quando estavam censurando os seus discípulos por comerem sem lavar as mãos. E ele fala que não contamina, sabe? Não contamina porque vai para o estômago, do estômago é expelido e nós ficamos livres daquilo, mas contamina o que está dentro do coração. Gálatas capítulo 5, de 19 a 21, fala do que está nessa carne, né? Caída, que está nesse ser humano caído. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. São coisas que estão na carne daquele que não conhece a Deus, daquele que não teve essa experiência de nascer de novo. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Cada vez que eu leio esse texto, eu penso, né, que hoje nós temos tantas pessoas aí, influenciadoras, né, influenciadoras do pensamento, que têm uma resposta tão pronta para as necessidades. Siga o seu coração. Mas se nós seguirmos o nosso coração, nós vamos cometer coisas absurdas, sabe? Coisas absurdas, principalmente se o nosso coração não for um coração submisso a Deus. Enganoso é o coração. O texto fala desesperadamente corrupto. Eu estava ouvindo um repórter, né, essa semana, fazendo uma comparação entre aquilo que está ocorrendo no Rio Grande do Sul e um terremoto que ele cobriu na Itália. Então ele disse exatamente isso. Não pensem que na Itália, quando houve aquele terremoto, que as pessoas precisaram abandonar as suas casas, que as suas casas ficaram intactas, que ninguém mexeu nelas e que nenhum problema ocorreu. Ele disse: as casas foram saqueadas, os estabelecimentos comerciais foram saqueados, as pessoas não tinham escrúpulo nenhum. Isso é testemunho dele, ou seja, não é problema de brasileiro, é problema de ser humano, que o coração, né, é enganoso, que o coração não está nem aí com o sofrimento, eles querem tirar proveito de tudo, né? Aquela síndrome de Gerson, ela acaba prevalecendo. Por quê? Porque ela se encaixa exatamente nesse tipo de coração. Tiago, né, capítulo 3, versículos 14 a 16, dentro do texto que nós lemos, né? Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Quando nós sentimos essas coisas no nosso coração, isso não vem de Deus, meus irmãos. Não vem da nossa carne, da nossa fraqueza, da nossa queda. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Romanos, capítulo 7, versículo 15. O apóstolo Paulo se coloca diante de Deus, mostrando essa dificuldade interior que ele tem, e eu me referi a ela na aula de escola dominical, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quem disse essas coisas? Não foi um incrédulo, não foi um desviado, mas foi um servo consagrado do Senhor. Olhando para si, olhando para o seu interior, ele faz essa afirmativa: nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. O mal que eu não quero, né, eu faço. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Versículo 19, exatamente isso que eu falei. Amados, a palavra de Deus nos traz não apenas ensinamentos sobre a vontade de Deus, mas ela também nos relata experiências de servos e servas do Senhor do passado que viveram tais lutas, tais conflitos em seus lares, em suas famílias.
Não há famílias perfeitas na revelação bíblica após a queda. A perfeição só esteve presente na figura dos nossos primeiros pais antes da queda. Depois nós só temos relato de situações, de crises, de problemas. Por isso Deus manda Jesus. Temos um relato lá no livro do Gênesis, a partir do capítulo 35, né, de uma história bem conhecida nossa, a história de José. Essa história começa exatamente com um dos patriarcas, né, Jacó, que passou a se chamar Israel após um encontro com Deus em Betel. Esse homem tinha 12 filhos de 4 esposas. E ele vivia uma vida de profundo conflito, uma vida de muita dificuldade na administração ali do seu lar, administração das suas esposas, administração dos seus filhos, né? José era filho de Raquel e era o preferido por seu pai por ser o filho da velhice. Olha aí já começam os problemas, né? Israel dá de presente a José uma túnica, demonstrando que o amava mais do que a seus irmãos. Isso despertou o ódio dos seus irmãos mais velhos. José teve um sonho, onde os seus irmãos se curvariam diante dele, isso resultou em um ódio maior ainda. José teve outro sonho, onde os seus pais, inclusive, se curvariam diante dele, e aí gera um mal-estar tremendo. Israel mandou José visitar a seus irmãos no campo, onde pastoreavam ovelhas, e os seus irmãos conspiraram contra ele para o matar. Irmãos querendo matar um irmão, mas apenas o jogaram em uma cisterna e depois o venderam a uma caravana de ismaelitas que o levariam para o Egito. Mas, meus irmãos, a coisa não termina aí. Olha do que eles foram capazes, olha do que a mente desses irmãos, né? Irmãos de sangue, presta bem atenção, não estou falando de estranhos, não estou falando de inimigos do povo de Deus ou coisa assim, estou falando de irmãos que viviam no mesmo lar, na mesma família. Olha o que eles foram capazes. Imolaram um bode, molharam a túnica de José no sangue e a enviaram a seu pai Israel, que ao recebê-la, rasgou suas vestes, vestiu o pano de saco e cinza, lamentou a morte de seu filho por vários dias, recusando-se a ser consolado. Amados, isso seria notícia de tabloide, né, no nosso tempo. Isso seria divulgado. Agora, quem está por trás disso? Quem está por trás disso? Um dos patriarcas, um daqueles que receberam a promessa de Deus, né, da sua descendência ser abençoada. Ele viveu esses problemas. Depois disso, José passa por muito sofrimento no Egito, mesmo sendo fiel e temente a Deus, e Deus o exalta na posição de governador, onde ele perdoa os seus irmãos e recebe a família inteira dos seus pais. É interessante, né? O agir de Deus em meio à desgraça promovida pelo ser humano. A crise é o problema existente na família, partindo como causa, né, dos próprios corações dos seus componentes. Um relato que mostra a infidelidade do patriarca Jacó e Israel, que receberam do Senhor a promessa que através dele Deus levantaria nações e reis, mas mostra também, amados, aquilo de mais maravilhoso que nós precisamos falar a todos os irmãos nesta manhã, ou seja, mostra a figura de um Deus maravilhoso que pode todas as coisas, nos ama e é capaz de nos libertar, é capaz de apagar todas essas coisas das nossas vidas. Amados, quando pensamos nisso, voltamos a Tiago, no capítulo 3, verso 17, quando ele fala dessa sabedoria de Deus. Ele diz: mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ou seja, Deus deu a José esta graça, porque José foi um servo fiel e temente a Deus. Agora, fruto de que família? Desta família problemática, né, da qual fez parte. Então, no tempo presente não é diferente.
No tempo presente é comum ouvirmos falar de situações geradoras de conflito em famílias, como o choque de gerações. Amados, na família dos crentes também existem problemas do choque de gerações. Pais que não se entendem com os filhos, filhos que não entendem os pais. E nós temos problemas terríveis dentro dessas famílias. Discórdias, né? Entre os seus membros, opiniões, gostos, desejos. Competição mesmo entre os irmãos, né? Competição por quê? Porque, segundo alguns, a competição é inerente ao ser humano. Eu costumo dizer que ela é inerente ao ser humano após a queda. Antes da queda ele era um ser cooperativo. Hoje, basicamente competitivo. Em tudo há competição. Tudo há competição. Essa competição às vezes faz estragos tão grandes, não só na família de sangue, mas na própria família da fé. Parece que todos estão a competir, todos estão querendo, né, um lugar do outro, todos estão querendo puxar o tapete do outro, todos estão querendo ser felizes, não importam as maneiras, né? Até usam a figura de um princípio jesuítico, que os fins justificam os meios. Mas, amados, isso para mostrar o que? Essa competição, né? Que tanto mal traz para as nossas vidas, a falta de amor nas relações. Nós ouvimos notícias de pais e mães que abandonam seus filhos, de pais que abandonam suas famílias, né? De mães que abandonam seus filhos também, ou seja, falta amor nas relações. Mas são famílias, são lares. Abusos. Quando nós ouvimos falar de abuso, esse testemunho que a Claudete acabou de dar aqui, falando dos abrigos, né? Não é que está acontecendo um abrigo, é que acontecia antes do abrigo, e agora está acontecendo um abrigo. Não está havendo uma novidade, né? Está havendo o quê? A continuação de algo que existe. É o ser humano sendo o Senhor, é o ser humano em conflito, é o ser humano que vira um verdadeiro animal, não é? Apesar de ter sido criado como a coroa da criação, apesar de ter sido abençoado pelo Senhor, explorações, vícios, crises financeiras, amados. Quantos problemas têm sido causados nos lares das famílias por crises financeiras, às vezes de falta de sabedoria na administração, às vezes na falta mesmo de ajuda, na falta de orientação, às vezes por causa da ganância, por causa do desejo que nós temos, às vezes, de ter. Por quê? Porque a sociedade só valoriza quem tem. Isso gera, muitas vezes, problemas financeiros muito grandes dentro das famílias, sem contar separações e brigas. Separações e brigas. Quantas oportunidades nós já tivemos como igreja, né, como pastor, de trabalhar com pessoas que estavam passando por esse tipo de dificuldade. Então, amados, lembremos, isso pode ocorrer em nossas famílias, pois nós não somos perfeitos. E o que falamos ainda há pouco na aula de escola dominical, quando tomarmos conhecimento de um problema dessa natureza, não vamos nos colocar como superiores, ou como julgadores, ou como quem não tem esse problema. Mas quando tomarmos conhecimento de um problema desse, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a misericórdia do Senhor, vamos pedir a bênção de Deus que pode todas as coisas, porque nós não podemos. Quem somos nós para falarmos, né? Aquilo que alguém até citou aqui, eu creio que foi a Rebeca que usou a expressão, né? De estarem recebendo, né? A paga daquilo que merece alguma coisa dessa natureza. Mas que não haja esse sentimento em nós. Pelo contrário, né? Que haja o pedido que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não quero passar por essa situação, mas creiam, eu estou sujeito. Os demais irmãos estão sujeitos. E a palavra nos adverte, né? Aquele que julga estar em pé tem que tomar cuidado. Por quê? Porque pode cair. Pode cair. Então, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor.
E se eu sou feliz no meu lar, se eu sou feliz na minha família, louvado seja esse nome. Isso é graça, é misericórdia, é manifestação do amor de Deus por nós. Não vamos posar como superiores, amados, mas vamos falar dessa graça que tem nos sustentado. Vamos testemunhar que, apesar de nós, Deus tem nos abençoado como lar, como família. Portanto, não nos deixemos abater se estamos passando por algumas dessas situações, porque a palavra de Deus nos fala também de que em Jesus nós podemos todas as coisas. Miserável homem que eu sou, dizia Paulo, olhando para ele. Quando ele olha para o alto, quando ele olha para Jesus, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a palavra nos diz que a causa dos conflitos pode vir de dentro de cada um de nós, nós precisamos humildemente nos colocar no altar do Senhor e reconhecer, muitas vezes onde falhamos e pedimos perdão a Deus. E também, amados, aprendemos com Jesus a perdoar os que nos ofenderam de forma incondicional. Às vezes a nossa justificativa para as nossas próprias falhas é o outro, não é? Nós atribuímos ao outro a nossa infelicidade e não perdoamos o outro. E a palavra coloca essa disponibilidade para nós, a disponibilidade do perdão. Jesus nos orienta a perdoar. Eu gosto muito do ensinamento do apóstolo Paulo quando ele fala do perdão, porque até no sentido da igreja fazer determinadas coisas, ele se coloca como modelo, como referência. Mas quando ele fala do perdão, ele fala: assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós. Ou seja, Paulo não se coloca como exemplo de perdão, mas ele coloca Cristo como exemplo de perdão. Perdão incondicional. Eu preciso perdoar aquele que me ofendeu. E às vezes o perdão restaura uma relação. Às vezes o perdão mútuo restaura uma relação. Mas pela dureza dos nossos corações, nós nos submetemos. Amados, a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida a cada um de nós. O seu ouvido não está agravado, surdo, mas aberto para ouvir o nosso clamor. Nós precisamos crer que Deus pode fazer por cada um de nós infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós acabamos de ver esse testemunho sério do nosso lar, da nossa família. Nós esperávamos o quê? Nós sonhávamos com o quê? Com uma coisa pequena. O que Jesus nos deu? O que o Senhor nos deu? Uma coisa grande. Então, amados, esperemos coisas grandes do Senhor, mas nos coloquemos no seu altar, humildemente, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo que precisamos perdoar para sermos restaurados. Por isso precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. Desde que sabemos de cor, mas muitas vezes não colocamos em prática na nossa vida. Sabemos da nossa fraqueza. Nós acabamos de falar na aula de escola dominical, ou o povo, né, para trazer problemas para Neemias. Eu sou parecido com esse povo, e preciso muita graça da misericórdia do Senhor para me restaurar, para me levantar. Sabemos da nossa fraqueza, mas precisamos conhecer o poder de Deus. Eu creio que nós precisamos ouvir um convite de Jesus, que eu imagino que a maioria de nós conhece de cor esse texto. Quando Jesus faz o seguinte convite: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, quantas vezes, apesar de sabermos, de conhecermos, de ouvirmos tanto acerca dessa misericórdia, não recorremos ao Senhor nas crises familiares. E por último, caminhar como família com Jesus em busca
da nossa santificação. Amados, a salvação é parte daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas Ele quer que nós caminhemos a caminhada, a vida cristã, buscando uma santificação cada vez maior, buscando um aperfeiçoamento cada vez maior, para a nossa alegria e para testemunho, para a nossa alegria e para mostrar daquilo que Deus é possível, que Deus é capaz de fazer. Tem um cântico bem conhecido, né? E que é um testemunho, e ele diz assim: só o poder de Deus pode mudar teu ser. E a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. E ele tem ali uma palavra desafiadora: não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou. Quem te mudou? Quem te pode mudar? Só o poder de Deus. Mateus capítulo 11, dos versos 28 a 30, é aquele convite muito conhecido e que nós não temos levado em consideração. Deus quer que nossas vidas em família sejam cheias do Espírito Santo. Ele quer a santificação das nossas famílias. Ele quer que nossas famílias produzam esse fruto, fruto do Espírito, que é o amor, demonstrado através da alegria, da paz, da longanimidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Porque a palavra diz: contra essas coisas não há lei. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Como eu falei, nós, família de crentes, podemos passar por essas lutas. Se você está passando por alguma luta dessa natureza em seu lar, em sua família, eu convido nesta manhã a se colocar no altar do Senhor e a pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós. Ao ouvir o convite do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Às vezes você está aqui e nós não sabemos o que você está passando. Mas independente do que você esteja passando, lembre-se, isso se passa em muitas famílias, em muitos lugares, e a Bíblia não esconde isso, que se passa na casa de servo do Senhor. Mas a Bíblia também não esconde que a solução vem somente do Senhor. Então, vamos ter uma palavra de oração agora. E se você precisa dessa bênção do Senhor, coloque-se no seu altar agora. Peça misericórdia a Ele. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, aqui está a nossa vida colocada no Teu altar. E nós queremos, ó Deus, colocar a nossa família no Teu altar. E pedir a Deus que Tu tenhas misericórdia de nós, Senhor. Aprendemos na Tua palavra que Tu tivesses misericórdia, Senhor, de tantas famílias ao longo da história, ao longo dos relatos bíblicos. Senhor, a Tua misericórdia prevaleceu e essas famílias foram resgatadas, foram salvas, foram abençoadas, ó Deus. Manifesta, Senhor, o Teu poder, manifesta, Senhor, a Tua graça na nossa família, na família de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã, Senhor. Tu conheces as nossas necessidades maiores, mais íntimas, mais profundas. Ó Deus, visita-nos de modo especial com o Teu poder. Opera em nossos corações, lava-nos, purifica-nos, Senhor, para que não sejamos causadores desses problemas. Ensina-nos a perdoar uns aos outros, Senhor, para podermos usufruir da Tua graça, da Tua bênção, da Tua glória. Ó Pai amado, tem misericórdia dos lares, das famílias da nossa igreja. Visita poderosamente cada um deles e manifesta a Tua glória em nossas vidas. É o nosso pedido agradecido mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
esse hino ele tem um desafio para nós, né? Nos lembrarmos mais das bênçãos do que dos problemas, né? Isso nos ajuda, porque às vezes temos nos esquecido das bênçãos que nós temos enfatizado nos problemas. Vamos colocar em pé e guardar a Deus com bastante alegria. Não nos
Senhor. Pedimos para os irmãos se confraternizarem, nós vamos pedir assim: os irmãos dessas duas alas vão saudar com a paz do Senhor os irmãos daquelas duas alas, porque o grupo, né? Nós não temos muito costume de caminhar na igreja, porque eu fiquei observando, parece que esse grupo se saudou aqui, e aquele grupo se saudou lá. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Então nós vamos impetrar-nos bastante a bênção e depois Deus ajuda, tá bom? Então, receber a bênção nesse momento. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, que a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam e permaneçam em cada uma das nossas vidas, cada um dos nossos lares e famílias, e também esteja com o povo de Deus, com a família de Deus espalhada sobre a terra, agora e para todos sempre. Amém. Pessoal, bom dia. Eu vou pedir já para a Márcia, para o Wilson e para a Leila virem aqui na frente para alguns avisos. Enquanto isso, tem mais alguns aqui. Primeiro, para que as crianças peguem os corações que elas desenharam, né? Porque hoje é o dia de Pentecostes, então, por favor, peguem os corações aí, né, para suas casas. Outra coisa também, é uma prova, mas eu vou dar depois. Bom, Wilson, Leila, para falar um pouco aqui da nossa programação no sábado que vem. Bom, eu só vou reforçar o recado, né? Nosso passeio do presbitério está promovendo dia 1 de junho. Então, quem for participar, o nome para mim ou para a Leila, até amanhã, né? Então, é só reforçar esse aviso. Bom, o nosso é a confraternização das famílias. Será no próximo sábado, às 18 horas. Tá? Pensamos em fazer o evento um pouco mais cedo para termos um tempo maior de confraternização, né? Primeiro a palavra, depois faremos as revelações das famílias secretas e depois faremos a parte
atender, porque temos que ter essas quantidades para podermos nos programar, para não faltar nada, né, na parte de alimentos, tá bom? Muito obrigada. Eu estava sentadinha porque eu estou cansada de ontem, foi bem intenso para todo mundo, né? 3 eventos no mesmo dia, que foi difícil. Eu vim aqui para compartilhar um pouco de vocês o que foi ontem, muitos irmãos vieram ajudar. Realmente foi uma bênção. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ajudou. Pelo que o Fábio falou para mim, depois talvez ele vai dar mais detalhes, nós arrecadamos mais roupas, mais objetos do que a gente arrecadou para os bazares, né? E tudo que a gente tinha, a gente mandou para lá. Tem muita caixa, muita coisa que vai ser despachada para lá. E com a graça de Deus nós tivemos muitas doações, muita ajuda. Tem gente, até as filhas do Wilson mesmo, que participam da comunidade aqui da nossa igreja, estavam aí ajudando. Muita gente mesmo. Foi uma tarde bem abençoada. E queria dizer para os irmãos, nós estamos com uma fé muito grande, porque assim, vamos mandar tudo para lá e o bazar de dezembro vai ser o que Deus quiser. Porque foi realmente tudo. A única coisa que não foi para lá foi roupa de banho, maiô, biquíni, essas coisas. Então foi uma tarde de triagem, de jogar coisa que não servia fora, de embalar, procuramos deixar tudo ajeitadinho para o pessoal lá, os voluntários, não terem muito trabalho, então tudo catalogado, saco separado, roupa infantil, menino, menina, bebê, calçados, bolsas, tudo separadinho, para que chegasse lá de uma forma melhor para os voluntários. Então foi uma tarde muito abençoada, quero agradecer a Deus e agradecer vocês também. Obrigada, gente. Bom, pessoal, não sei se vocês já viram, mas para quem não viu, foi feito um filminho aí pela área de mídia da igreja, também conhecida como William, e está disponível no WhatsApp, e a gente vai ver agora, foi sobre a tarde de ontem. Bom, pessoal, falando aqui como conselheiro da mesa jornal e como conselho, participante do conselho, reforçar o agradecimento que a Márcia fez a todos que aqui estiveram ontem. Foram cerca de 40 pessoas e, falando em meios de família, foram cerca de 20 famílias aqui representadas. Acho que isso é muito importante, né, pastor? Não só as pessoas, mas muitas famílias da igreja envolvidas. E como a Márcia disse, tivemos programação de manhã, tivemos o aniversário da Ana, que parte do Ministério da Ação Social da Economia foi, tivemos também aqui as doações aqui na igreja. Foram cerca de 3.000 peças que foram separadas e foram encaixotadas. Isso dá não só 2 bazares, mas são quase 3 bazares, do que a gente normalmente vende aqui. Então é muita coisa. Foram 250 brinquedos, porque as crianças lá também perderam seus brinquedos. Foram cerca de 100 peças aí de cama, mesa e banho. Foram também kits de higiene que foram trazidos lá, como disse a Márcia, pela Mônica, a filha do Wilson Riso. No caso dele também foi interessante, porque eram 3 gerações da família. Estava ele, o avô, estavam as filhas e estavam as netas aqui, o que reforça de novo a questão de mês da família, que é o que a gente tem
falado bastante aqui durante essa semana. Esse filme está no WhatsApp, e uma dica aqui: compartilhem em suas redes sociais. Por que eu digo isso? Teve gente que veio, a dona Cida falou que teve um senhor que veio aqui ontem cedo trazer brinquedos. E por quê? Porque ele viu na rede social da igreja que a igreja estava arrecadando brinquedos para a gente mandar. Então, compartilhem, se você puder, compartilhem nas suas redes sociais. Isso é importante também para dispersar as pessoas, né? Como eu falei, eram 40 pessoas, cerca de 20 famílias. Nossa, nem eu queria me alegrar mais. Então, bom, parafraseando, Patrícia falou que estava me sentindo discípulo naquele barquinho lá no Mar da Galileia. A gente foi para comprar 30 caixas. Vamos comprar 50, vai. O que sobrar a gente deixa aí no bazar, os outros bazares. Homem de pouca fé. Chegamos aqui, foram 50 caixas. Vamos usar as caixas antigas. As caixas antigas acabaram. Aí vamos procurar, pega a sacola, pega daqui. Achamos mais caixas na mesa, na sala laranja. No final das contas, o que eram 50 caixas viraram 100 caixas. E também parafraseando 1 Samuel, até nas caixas nos ajudou o Senhor. Então conseguimos fazer tudo isso. E mais uma coisa que o departamento infantil me passou agora: as crianças escreveram cartinhas, envelopinhos para serem colocados, para mandá-la para as crianças do Rio Grande do Sul. E só finalizando aqui, pessoal, a gente ontem à noite, conversando com o pastor lá do Sul, o que ele tem falado é o seguinte: ao contrário do que tem aparecido aí, não enviem, já não enviem mais roupas, porque já temos muitas roupas. Água também não enviem, porque já temos água. Não tem. Estão faltando ainda. Essa mobilização vai ser uma mobilização de meses, não de semanas nem de dias, mas de meses. As cidades ainda debaixo d'água. Uma cidade que era chamada Arroio do Meio, porque um rio passava ao lado da cidade. O que ele falou? Não, agora é Arroio do Meio. O curso do rio mudou, o curso do rio está atravessando a cidade. Então, pessoal, isso vai continuar, essa mobilização vai ter que continuar. Porém, como falou a presbítera Patrícia, essa questão aqui das caixas também, né? Graças a Deus, Ele tem provido para a gente. Então, pessoal, é isso. E, obviamente, finalizando ontem à tarde, né, como todos os bons presbiterianos, tivemos um lanchinho também para a gente acabar com as atividades de ontem. Né? Então é isso, pessoal. Obrigado, fiquem com Deus e agora o pós-lúdico para que a gente consiga ter mais uma semana aí, como diz o pastor, abençoada e abençoadora.